Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, você sabe, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico, que visa a sua qualificação, que visa a sua preparação para que você fique competitivo e alcance a sua tão sonhada aprovação. Pessoal, e a gente vai continuando a falar sobre a história do Maranhão. Hoje chegou a vez de falarmos sobre os principais fatos políticos ocorridos no Maranhão durante a segunda metade do século XX. Olha só que beleza! Então a gente vai conhecer as principais características políticas do estado do Maranhão, aqui no período republicano, mas especificamente durante a segunda metade do século passado. Então vamos lá, galera! Vamos mergulhar de cabeça nesse conhecimento, porque afinal de contas o que a gente quer aqui é conseguir uma aprendizagem histórica significativa para que a gente chegue no dia da prova e vamos debulhar, vamos acabar com a banca, não é mesmo, pessoal? Vamos conseguir uma grande realização, um grande desempenho. Então, vamos estudar, que não está fácil para ninguém. Mas a gente está se preparando, a gente está estudando com foco, força e fé e vamos buscar o nosso ideal, que é a nossa aprovação. Sem mais conversa fiada, sem mais lero-lero, vamos começar falando sobre as características do estado do Maranhão durante a Era Vargas. Você se lembra muito bem, já estudou aqui no LAC Concursos este tema, sabe que a Era Vargas é o período entre 1930 e 1945, os 15 anos da permanência de Getúlio Dornelles Vargas à frente do Executivo Federal. Governo provisório de 1930 até 1934, governo constitucional de 1934 até 1937 e Estado Novo, que foi a ditadura Vargas, de 1937 até 1945. Bacana! Como é que ficou a questão política no Maranhão durante a referida Era Vargas? Ficou da seguinte maneira, meus amigos e minhas amigas. Nós tivemos uma sensível diminuição da influência política oligárquica no Maranhão. Você se lembra muito bem que a Revolução de 1930, o movimento que conduziu Getúlio Vargas à presidência do Brasil, acabou afastando do cenário político os antigos comandantes da esfera política regional, que eram os grandes proprietários de terra, que formavam as oligarquias regionais. Então, essas referidas oligarquias têm a sua influência política sensivelmente diminuída durante a Era Vargas, quando foram nomeados interventores federais para administrarem os estados brasileiros. E em relação ao Maranhão, não foi diferente. Nesse contexto histórico desses 15 anos, nós temos cenários político-econômicos desestruturalizados aqui no Maranhão, pessoal. Nós temos aí, do ponto de vista econômico, abalos sensíveis na exportação de produtos agrícolas maranhenses. E do ponto de vista político, tivemos conflitos das elites agrárias, das oligarquias maranhenses com os interventores. Os interventores eram os administradores dos estados brasileiros, nomeados diretamente pelo presidente da República, Getúlio Vargas. Quando ascendeu ao poder a presidência da República em 1930, Vargas vai nomear interventores federais para governarem os estados. Esses interventores federais, via de regra, batiam de frente com o antigo poder local
representado pelas oligarquias rurais. No Maranhão, isso não foi diferente. Em relação aos interventores federais desse período histórico no Maranhão, todos eles, evidentemente, nomeados pelo presidente da República, Getúlio Vargas. Olha só, os interventores federais maranhenses: Lúcio Torres, Reis Perdigão, Astolfo Serra, Seroa da Mota e também Antônio Martins de Almeida. O que acontece nesse contexto histórico, pessoal? As antigas oligarquias que até então dominavam a cena política no Maranhão, elas vão fazer alianças para fazer frente ao poder político representado pelos interventores federais nomeados por Vargas, numa disputa pelo controle político no Maranhão. Temos eleições no ano de 1933, eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que deveria se reunir para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Você sabe muito bem que durante a era Vargas nós tivemos a aprovação de 2 Constituições. A primeira delas, no ano de 1934, uma Constituição do tipo liberal, uma Constituição promulgada, uma Constituição bastante democrática, que estabeleceu o voto secreto, estabeleceu o direito do voto para as mulheres. E tivemos, em 1937, uma outra Constituição, desta vez uma Constituição de tendência fascista, uma Constituição que foi outorgada, ou seja, uma Constituição que foi imposta pelo presidente da República, uma Constituição que era inspirada na Carta Constitucional polonesa. Por essa razão que a Carta de 37 ficou conhecida como polaca. Era uma Constituição ditatorial que vigorou durante o Estado Novo. O Estado Novo é o período de ditadura no Brasil que se estendeu de 1937 até 1945. Ditadura esta comandada por quem? Por ninguém menos do que Getúlio Vargas. Este velhinho bonachão que aparece aqui na nossa tela. Muito bem, as oligarquias maranhenses fizeram alianças para fazer esse enfrentamento político com os interventores federais nessa disputa pelo controle do governo. E elas chegaram, inclusive, a retomar o poder político no Maranhão no ano de 1935. Eles retomam o poder democraticamente, retomam o poder, mas por apenas um ano. Apenas um ano. Durante o Estado Novo, a ditadura Vargas, foi nomeado como interventor federal no Maranhão, Paulo Ramos. Então vamos recapitular aqui, pessoal. O que foi o Estado Novo, professor? O Estado Novo foi um período ditatorial no Brasil, de 1937 até 1945. Tudo bem, pessoal? Acompanhando até aí? Beleza. Então, durante a ditadura do Estado Novo, existia censura aos meios de comunicação, existia perseguições aos opositores do Estado Novo, havia então um regime ditatorial que vigorava no Brasil. Essa ditadura era comandada por Getúlio Vargas. É um período de grande nacionalismo econômico no Brasil, de industrialização com apoio estatal. É a fase em que são inauguradas as indústrias de base no Brasil, CSN, Vale do Rio Doce. E em relação ao estado do Maranhão, governava o Maranhão o interventor federal nomeado por Vargas, Paulo Ramos. É o período que vai de 1937 até 1945. Muito bem, pessoal. Agora vamos falar do chamado vitorinismo no Maranhão. O vitorinismo é um período de
predomínio político de Vitorino Freire no Maranhão, esta ilustre figura da política maranhense, comandou, deu as cartas e jogou de mão lá na política maranhense durante cerca de 20 anos, entre 1945 e 1966, Vitorino Freire, este ilustre cidadão que aparece aqui na nossa aula, foi a principal personagem política do estado do Maranhão. Ele que era pernambucano de nascimento e que foi um dos articuladores, um dos fundadores do Partido Social Democrático Maranhense, o PSD, foi deputado federal, também teve o cargo de senador, foi eleito senador da República no ano de 1946, na época em que Sebastião Archer da Silva foi eleito governador do Maranhão. E ele foi senador por 3 legislaturas. Vitorino Freire, que foi essa importante personalidade política do estado do Maranhão, ocupou o Senado Federal durante 3 legislaturas. Entre 1947 e 1955, depois ele é reconduzido para mais um mandato entre 1955 e 1963 e é novamente reconduzido ao Senado Federal, exercendo o cargo entre 1963 e 1971. Entre as principais características do período político comandado por Vitorino Freire no Maranhão, o chamado vitorinismo. Vitorinismo, então, é essa influência, este predomínio político que possuía no estado do Maranhão esta personalidade, Vitorino Freire. Característica, pessoal, olha só, vamos lá elencar como características básicas do vitorinismo maranhense. Mandonismo local, exercendo aí o poder com mãos de ferro, né? Tendo um grande predomínio político, constantes fraudes eleitorais que eram realizadas para o predomínio do grupo político comandado por Vitorino Freire no Maranhão, constantes fraudes eleitorais, uso da força, uso da violência contra os opositores, corrupção, violência, olha só quantas características negativas do chamado vitorinismo no Maranhão, e repressão aos seus adversários políticos, os seus opositores, o que os seus adversários acabam dizendo que é um dos fatores que deixaram como grande legado o atraso social do estado do Maranhão, as péssimas condições de vida da grande maioria da população maranhense. Então nós podemos simplificar, nós podemos aqui fazer uma espécie de síntese do chamado vitorinismo como um período de predomínio político de uma facção oligárquica. Vitorino Freire foi um grande oligarca no estado do Maranhão. Ele comandou os destinos políticos do Maranhão por 21 anos, pessoal. Acabou contribuindo ali para o predomínio de um grupo político a ele ligado. As eleições para governador no Maranhão eram, via de regra, decididas pelo grupo comandado por Vitorino Freire, uma grande figura de grande projeção, ter um comando político do Maranhão durante esse período aí, que vai de 1945 até 1966. Quem eram os opositores, os adversários políticos de Vitorino Freire? De Vitorino Freire e do próprio vitorinismo, né? Eram as chamadas oposições coligadas. Quem que eram as oposições coligadas?
era a frente de oposição ao predomínio político de Vitorino Freire. E essas oposições coligadas vão ter uma intensa participação nas eleições entre 1950 e 1965. Então é um período de 15 anos que as oposições coligadas vão enfrentar a Vitorino Freire sem conseguir derrotá-lo. Perfeito? Porque a chegada ao poder das oposições coligadas só aconteceu nas eleições estaduais realizadas no ano de 1965. É só em 1965 que finalmente as oposições coligadas conseguem derrotar o grupo de Vitorino Freire nas urnas. Um outro episódio marcante durante o predomínio político de Vitorino Freire no Maranhão foi a greve de 1951. Greve de 1951, um intenso movimento organizado pelo grupo oposicionista a Vitorino Freire, o vitorinismo, que eram quem? As oposições coligadas. Então esse movimento que paralisou diversos setores da economia e da administração da cidade de São Luís teve o dedo das oposições coligadas, que vão realizar esse movimento no sentido de causar uma crise de governabilidade em relação ao grupo vitorinista. É uma reação ao domínio político vitorinista e uma reação às constantes fraudes eleitorais. Quem organiza esse movimento, que, como dissemos, paralisou diversos setores da economia e da administração pública da cidade de São Luís, em 1951, foram as oposições coligadas. Este movimento se caracterizou também como um protesto, como uma reação contra a posse do governador Eugênio de Barros, governador que foi eleito com o apoio de Vitorino Freire no Maranhão. Então a greve de 1951 é um importante movimento de abalo nesse predomínio político exercido no Maranhão pelo grupo de Vitorino Freire. Agora a gente fala do surgimento de um outro grande oligarca, um outro grande cacique político maranhense que eu acredito, que eu chego a apostar as minhas fichas que vai aparecer uma questão na sua prova, no dia do seu concurso. Eu acredito que vai aparecer uma questão relativa à influência política de José Sarney. Indubitavelmente, a figura política de maior expressão no estado do Maranhão ao longo de todo o século XX. Inegavelmente, para o bem e para o mal, José Sarney foi uma figura proeminente na política maranhense. E José Sarney, ele surgiu do grupo político vitorinista. Olha só, quem vai iniciar José Sarney na política no Maranhão é Vitorino Freire. José Sarney, que posteriormente se tornou um combatente do vitorinismo, um adversário político de Vitorino Freire, inegavelmente tem suas origens históricas do ponto de vista político ligado ao grupo de seu adversário. Ou seja, Sarney era um vitorinista. Ele vai romper com Vitorino Freire ao longo da década de 50, começo da década de 60, mas ele nasceu no seio do grupo vitorinista. Depois ele passou a ser um dos principais representantes na luta das oposições coligadas contra Vitorino Freire e vai se apresentar como o grande
libertador do Maranhão. Anota aqui esse conceito, como é que Sarney aparece na política maranhense e vai se tornar governador do estado em 1965 ao vencer as eleições. Ele se apresenta como o grande libertador do Maranhão. Libertador do Maranhão em que sentido? Para libertar o Maranhão do jugo, do comando ali do grupo vitorinista, pessoal. Vitorino Freire, como nós dissemos, teve uma grande predominância política no estado do Maranhão entre 1945 e 1966. Então, Sarney vai se apresentar aqui, supostamente, como o libertador, aquele que retiraria o Maranhão daquele estado de atraso social que era mantido, segundo os defensores aqui da política de José Sarney, seria a causa por conta do governo de Vitorino Freire. Então, Sarney, anota aí, apresentando-se como libertador da política maranhense, é candidato ao governo do estado nas eleições de 1965. Olha aqui o José Sarney bem novinho ainda, né, pessoal? Lá em 1965, quando ele foi candidato ao governo do estado do Maranhão e venceu as eleições, prometendo inaugurar uma nova fase na política maranhense, dizendo que ia combater todas aquelas práticas antigas, práticas perniciosas que permeavam a administração do grupo ligado a Vitorino Freire. Portanto, José Sarney aparecia naquele momento histórico apresentando-se como o novo, como o libertador do Maranhão, o que iria apresentar um projeto do Maranhão novo, novos tempos para o Maranhão. Então, Sarney, olha ele aqui novamente, pessoal, olha o grande oligarca José Ribamar Sarney apareceu para nós aqui. Ele se apresentava como o libertador do Maranhão e vai ter uma ampliação no seu espaço de atuação política no estado do Maranhão, tornando-se a principal figura oposicionista ao grupo de Vitorino Freire e vai ter uma grande popularidade chegando ao governo do estado, sendo candidato nas eleições de 1965, sendo eleito com o aval de setores militares. José Sarney fez parte durante um certo período do PSD, o Partido Social Democrático. Depois que ele rompe com Vitorino Freire, ele vai para a UDN, a União Democrática Nacional. Como os senhores bem sabem, a UDN é uma agremiação política que apoiou a intervenção militar em 1964, o golpe civil militar que derrubou o presidente João Goulart e inaugurou o regime militar no Brasil, que perdurou 21 anos. Tudo bem que o ato institucional número 2 extinguiu todos os partidos políticos no Brasil, instituindo o bipartidarismo. A partir de 65 passou a existir apenas 2 partidos políticos no Brasil. O partido da Arena, Aliança Renovadora Nacional, da qual José Sarney fez parte. Eu vou até anotar aqui, olha só. José Sarney fez parte da Aliança Renovadora Nacional, que foi o partido de apoio político ao regime militar. E havia o partido da oposição consentida, que era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Bacana. Então, José Sarney foi eleito contando com o aval do governo militar. Foi eleito em 1965, prometendo inaugurar uma nova fase para a política maranhense. Olha aqui o tio Sarney aqui, pessoal. Olha o tio Sarney aqui, bigode grosso. Olha só, brasileiros e brasileiros, maranhenses do meu querido estado natal. Olha só,
Maranhão Novo era o projeto prometido por José Sarney, seu projeto de governo, ao assumir o governo do estado do Maranhão lá em 1966, apresentando um sentimento de mudança, uma esperança nutrida pela população maranhense de que o advento da chegada de José Sarney ao governo do estado do Maranhão pudesse trazer novos tempos para a política maranhense, uma nova fase de desenvolvimento econômico, de avanço no campo social também. Sarney, como dissemos, apresentando-se como o grande libertador do Maranhão, pronto para inaugurar novos tempos na política maranhense. Apresentando em seu projeto o Maranhão Novo. Esse é o projeto, anota aí. Projeto de governo de Sarney chamava-se Maranhão Novo. Entre esse projeto apresentado por José Sarney, nós tínhamos algumas importantes obras de impacto. Entre elas, a ponte sobre a foz do Rio Anil, além da construção da usina hidrelétrica de Boa Esperança e também, olha só, pessoal, uma importante realização, uma importante obra do governo Sarney no estado do Maranhão, a construção do Porto Itaqui. Atenção para o Porto Itaqui, pessoal. Outro tema muito quente que eu acredito que vai aparecer na sua prova, uma questãozinha relacionada com a importância econômica atual do Porto de Itaqui para o Maranhão, além da construção da barragem do Bacanga. Vamos lá, depois de José Sarney foi governador do Maranhão entre 1966 e 1971. Após José Sarney, vem uma série de governadores. A grande maioria, eu diria, a maioria esmagadora desses governadores ligados diretamente à figura de José Sarney, o chamado sarneísmo, que vai durar até 2014, podemos dizer, o predomínio político desse grupo ligado a esse grande oligarca maranhense, José Ribamar Sarney. Bom, tivemos de 1971 até 1975 o governo de Pedro Neiva de Santana, que havia sido secretário de Fazenda durante a administração de José Sarney no governo do Maranhão e que, durante o seu governo de 71 até 75, o Neiva de Santana promoveu a criação da Federação das Escolas Superiores do Maranhão. O outro governador, na sequência, é Oswaldo Nunes Freire, que governou entre 1975 e 1979. Foi eleito indiretamente pelos deputados da Assembleia Legislativa do Maranhão, no ano de 1974. Então, olha só, detalhe importante, Oswaldo Nunes Freire já não foi eleito pelo voto direto. Qual é o período que nós vivíamos aqui nesse contexto histórico, pessoal? 75, 79. Esse é o período militar. Período militar no Brasil. Momento histórico em que não se realizavam eleições para governador do estado. Havia ocorrido a eleição de 1965, vai passar um longo período, um hiato bem considerável, sem eleições diretas para governador. Haviam acontecido em 65, elas só voltam a acontecer no Brasil no ano de 1982. Beleza? Então, neste interstício, nessa época aí, nessa transição, os governadores são eleitos pela via indireta através da Assembleia Legislativa. Foi o caso, então, de Nunes Freire, que foi eleito
pela via indireta em 74 e durante o seu governo, mesmo sendo do grupo ligado a José Sarney, ele rompeu com o cacique, com o grande cacique político maranhense. Na sequência, temos o governo de João Castelo, entre 1979 e 1982. Então, é o último governador eleito pela via indireta. Ele foi indicado por José Sarney. José Sarney, que à época era senador da República. É o último governador eleito por via indireta. Enfrenta no ano de 1979 uma intensa manifestação organizada pelos estudantes maranhenses que reivindicavam o direito da meia passagem. É a famosa greve da meia passagem que aconteceu no ano de 1979. E durante essa época temos uma série de passeatas e manifestações populares que são violentamente reprimidas pelas forças policiais. No governo do João Castelo temos também uma política assistencialista que foi o programa Bom Preço. Em que consistia o chamado programa Bom Preço? Era uma política assistencialista que visava as camadas menos favorecidas no fornecimento de gêneros alimentícios a baixos preços no Maranhão. Temos também um outro evento importante do governo João Castelo, é a ampliação da oferta de água encanada na cidade de São Luís, a capital do Maranhão. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da Lac Concursos. Inicialmente eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós disponibilizamos integralmente, tá? Integralmente o nosso curso de História do Maranhão, a História do Maranhão para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, você vai ser direcionado para o site Lac Concursos e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da Lac e lá na via plataforma da Lac você vai ter direito ao material de apoio e claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90, é isso mesmo, R$ 9,90 é um valor simbólico que nós estamos cobrando do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da Lac, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Na sequência, em 1982, é eleito um novo governador para o Maranhão, Ivar Saldanha, que tem o seu mandato entre 1982 e 1983. Ivar Saldanha ainda não, pessoal. Deixa eu complementar aqui, ó. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, olha só. Nós temos o final do mandato de João Castelo, que renuncia ao cargo, sendo substituído por Ivar Saldanha, que vai terminar o mandato de 82 a 83. Ivar Saldanha foi deputado estadual, foi deputado federal, foi prefeito de São Luís também. Agora sim, a eleição de 82 traz um novo governador para o Maranhão. O ex-vereador de São Luís, deputado estadual em 2 legislaturas e também 2 mandatos de deputado federal. Luiz Rocha é eleito em 1982 e exerce o cargo de governador do Maranhão entre 1983 e 1987. Agora sim. 1987, novo governador para o Maranhão. Desta vez é Epitácio Cafeteira,
que também foi deputado federal e foi eleito com o apoio de José Sarney. Está percebendo a importância política que teve José Sarney no Maranhão ao longo de mais de 60 anos, sendo indubitavelmente a figura política de maior relevo no estado do Maranhão, garantindo a eleição de inúmeros governadores maranhenses. Entre 87 e 1990, nós temos o Epitácio Cafeteira, que foi eleito com o aval de José Sarney, teve o apoio político de José Sarney, que na época, o que José Sarney era? Na época, José Sarney era presidente da República. Puxa vida, José Sarney foi presidente da República Federativa do Brasil entre 1985, 15 de março de 1985 e 15 de março de 1990. Pois é, brasileiros e brasileiras, José Sarney foi presidente da República nesse período. Então, olha só, José Sarney na presidência, Epitácio Cafeteira, do grupo de Sarney, no governo do estado do Maranhão. Cafeteira promoveu a recuperação do Centro Histórico de São Luís, fazendo com que a cidade recebesse o título de Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade. Na sequência vem João Alberto. João Alberto, que fica no cargo, termina o mandato de Epitácio Cafeteira. Ele que foi deputado estadual, deputado federal e teve a sua posse garantida sob a decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí vem Edson Lobão, olha o Lobão aí, pessoal. Edson Lobão, que foi eleito em 1990 e exerceu o cargo de governador do estado do Maranhão entre os anos de 1991 e 1994. Em 94, ele candidatou-se ao Senado no Maranhão, pessoal. Foi eleito, inclusive, com expressiva votação, sendo substituído pelo seu vice, José Ribamar Fiquene, que exerceu o cargo no Maranhão entre 1994 e 1995. Advogado, professor, juiz de direito. Aí aparece, eis que aparece quem? Olha só, Rosiana Sarney. Não se esqueça, pode aparecer aí Rosiana Sarney, porque ela teve inúmeros mandatos de governadora no Maranhão, foi também senadora da República. Exerceu o cargo de governadora do Maranhão entre 1994 e 1999, depois entre 1999 e 2002 e finalmente entre 2009 e 2011. Também exerceu os cargos de deputada federal e foi, além disso, senadora da República. É a primeira governadora eleita no Brasil. Olha só, a Rosiana Sarney tem o título de primeira governadora eleita no Brasil. Foi eleita pelo estado do Maranhão. Foi reeleita ao governo do estado no ano de 1998, já aproveitando-se da lei que garantia a reeleição para cargos executivos. A emenda da reeleição foi aprovada em 1997, garantiu a reeleição do presidente Fernando Henrique e a rodo acabou contribuindo também para a reeleição de inúmeros governadores Brasil afora. Também foi o caso de Rosiana Sarney. No seu primeiro mandato, que ela assumiu lá em 1º de janeiro de 1995, tinha como lema Maranhão, um novo tempo, e visava promover uma reestruturação do Estado com a criação de gerências regionais no Maranhão,
promovendo durante o seu governo uma sintonia com a política neoliberal que era empregada pelo governo federal, tendo à frente o presidente Fernando Henrique Cardoso, à época, promovendo então a privatização de estatais também no Maranhão. Outro governador maranhense, José Reinaldo Tavares, que exerceu o cargo entre 2002 e 2007. Ele foi vice de Rosiana Sarney e foi eleito em 2002. Detalhe, ao longo de sua gestão, ele acabou rompendo com o grupo liderado por José Sarney. Jackson Lago, outro governador do Maranhão, exerceu o cargo entre 2007 e 2009. Ele que foi 3 vezes prefeito eleito da capital maranhense, a cidade de São Luís, foi eleito governador no ano de 2006, porém perdeu o mandato porque foi cassado pelo Supremo Tribunal Eleitoral. Em 2009, em maio de 2009, sendo substituído à época por Rosiana Sarney, que havia sido a segunda colocada nas eleições de 2006 e já exercia mandato de senadora da República. Flávio Dino, agora nós chegamos no atual governador do Maranhão. Flávio Dino, que iniciou seu mandato em 1º de janeiro de 2015 e segue como governador do Maranhão até os presentes dias. Foi eleito governador do Maranhão nas eleições de 2014. 2014, Flávio Dino foi eleito, então, governador. E olha só, curiosidade importante, anota no seu caderno essa informação. É o primeiro governador eleito pelo PCdoB no Brasil. Primeiro governador eleito pelo Partido Comunista do Brasil, Flávio Dino. Flávio Dino rompendo com aquela longa hegemonia do grupo sarneísta na política maranhense. Ele foi o líder do movimento Rede da Legalidade. O que é esse movimento Rede da Legalidade? É um movimento que surgiu no ano de 2015, defendendo a então presidente da República, Dilma Rousseff. É o movimento que era contrário ao pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Flávio Dino foi o grande líder desse movimento, que ganhou o nome de Rede da Legalidade, movimento que se levantava contra o que se chamava à época de golpe legislativo, que seria o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff por conta das pedaladas fiscais. Muito bem, pessoal, então falamos aí sobre as características políticas do estado do Maranhão durante a segunda metade do século XX e a gente veio até a atualidade. A gente cumpriu a meta e superou a meta, não é? Vimos até o contexto atual da política maranhense. Vamos lá agora conferir algumas questões relativas a isso, para a gente solidificar a nossa aprendizagem histórica. Vamos lá. Em relação aos aspectos relacionados à política e à economia maranhenses durante a era Vargas, julgue os próximos itens. Então vamos lá. Questão relativa à política e também à economia do Maranhão durante o período da presidência Vargas. Aquele período histórico que vai de 1930 até 1945. Legal. A Revolução de 1930, lembra? A Revolução de 1930 foi um movimento que conduziu Getúlio Vargas ao Palácio do Catete, a presidência da República. A Revolução de 1930 diminuiu a influência política das oligarquias e grupos políticos que dominavam o cenário local durante a República Velha, constituídos principalmente
por grandes proprietários de terras ligados ao Partido Republicano local, ou seja, o Partido Republicano Maranhense. Certo ou errada essa afirmação aqui? Afirmação correta, pessoal. Está certo. A Revolução de 1930, que leva Getúlio Vargas ao poder e que instala uma série de interventorias dos estados, os interventores eram os responsáveis pela administração estadual e eles vão combater o poder exercido pelos antigos donos do cenário político local, que eram as oligarquias regionais. Essas oligarquias, via de regra, eram compostas por grandes proprietários de terras. Então está correto. Próximo item, vamos conferir. Grupos políticos representados pelas oligarquias locais formaram alianças para apoiar os interventores federais nomeados por Getúlio Vargas e garantir a governabilidade do Estado. Foi isso que aconteceu, pessoal, quando Vargas nomeou os inúmeros interventores para governarem o Maranhão. As antigas oligarquias fizeram uma aliança, um conluio político para apoiar esses interventores? Não, elas fizeram uma aliança para combater o poder desses interventores. Tanto é que nas eleições de 33 eles estavam ali disputando com o partido do governo, o partido de apoio ao governo. Então, essa afirmação está incorreta, está errada, porque, na verdade, esses grupos políticos locais fizeram alianças oligarcas para combater o poder representado pelos interventores federais. Com o advento do Estado Novo, 1937 a 1945, período de intensa centralização política comandada por Getúlio Vargas, Paulo Ramos ascende ao poder político no Maranhão, se tornando chefe de governo e poderosa figura política. Corretíssimo, pessoal. Durante o Estado Novo, lembra o que foi o Estado Novo? Período de extrema centralização política, uma ditadura comandada por Getúlio Vargas. Quem ocupou o cargo de interventor federal no estado do Maranhão foi o senhor Paulo Ramos. Então está certo. Próxima questão. Em relação ao período de predomínio político de Vitorino Freire no Maranhão, o chamado vitorinismo. O que foi o vitorinismo? É o período de predomínio do grupo político liderado por Vitorino Freire, senador do Maranhão. Que período é esse aí, professor? Período que vai de 1946 até 1966. Avalie os itens subsequentes. Vamos lá. Esse período foi marcado pelo mandonismo político, pelas fraudes eleitorais e pelas perseguições aos opositores políticos. Correto. São características do chamado vitorinismo. Vitorinismo é o período de predomínio político do grupo ligado a Vitorino Freire, o senador Vitorino Freire, importante figura política no Maranhão durante cerca de 20 anos, ali que vai ter o comando da estrutura política no Maranhense, um grande oligarca maranhense. Vai ser, então, um período de mandonismo político, um período de fraude eleitoral e um período de perseguição aos seus adversários políticos. A reação ao mando político de Vitorino Freire se intensificou com o passar do tempo, em razão das sucessivas fraudes eleitorais, facilitando o acesso de seus candidatos à chefia do Executivo Estadual. Certa resposta também, pessoal. Certa. Como é que Vitorino Freire conseguia
uma longevidade do seu grupo à frente do controle político no Maranhão. Uma das estratégias utilizadas eram as constantes fraudes eleitorais. Denominou-se oposições coligadas a frente oposicionista que exerceu durante os 20 anos de domínio ininterrupto de Vitorino Freire, um contraponto na esfera política estadual. Certa afirmação também, pessoal. O nome dos adversários políticos que estavam aglutinados, estavam unidos, formaram as oposições coligadas. Então, oposições coligadas era a frente oposicionista ao predomínio político de Vitorino Freire. Quem é que fez parte dessas oposições coligadas? José Sarney. Olha só, José Sarney, que surgiu politicamente no seio do grupo vitorinista, acabou se tornando uma das principais lideranças das oposições coligadas, que era o grupo adversário político de Vitorino Freire. A greve de 51, movimento de reação ao domínio político vitorinista, foi uma manifestação violenta da população de São Luís contra os excessos da corrupção eleitoral, organizada pelas oposições coligadas contra a posse do governador Eugênio de Barros, do PST, que havia sido eleito com o apoio de Vitorino Freire. Correta afirmação, tanto, pessoal. Agora vamos para a próxima questão, que fala sobre o surgimento da figura política de José Sarney no Maranhão. A origem política de José Sarney no Maranhão está, a princípio, claramente associada à liderança do senador Vitorino Freire, chefe oligárquico que dominou a política maranhense de 1946 a 1965. O período em que Sarney se insere no grupo vitorinista ocorre durante a gestão do governador Eugênio Barros, 1951-1954. Então, olha só, esse texto aqui, retirado do historiador Francisvaldo Melo, História do Maranhão, fala sobre a origem política desse grande cacique maranhense, José Sarney, grande cacique da política maranhense, falando que ele surge para o cenário político local dentro de um grupo de um importante oligarca no estado do Maranhão, o Vitorino Freire, o senador Vitorino Freire. Então, Sarney ganha aqui como grande mentor político é Vitorino Freire. E ele vai inserir-se no grupo vitorinista durante a gestão do governador Eugênio Barros. Então, veja bem, José Sarney, que posteriormente fez parte das oposições coligadas, durante um certo tempo era do grupo que apoiava o senador Vitorino Freire. O trecho nos leva a concluir que, vamos lá, alternativa A trajetória política de José Sarney está relacionada com os grupos menos favorecidos na política local. Pessoal, foi isso que foi falado aqui no texto? Falou que José Sarney emergiu como uma liderança comunitária ligada aos setores menos favorecidos? Não, diz que ele surgiu politicamente no Maranhão ligado aos grandes grupos oligarcas do estado, ligados ao grupo de Vitorino Freire, o senador que foi importante figura de projeção entre as décadas de 40 e 60 no Maranhão. Alternativa B. A atividade política de José Sarney tem sua gênese, ou seja, tem sua origem na sua relação com grupos tradicionais da oligarquia maranhense, representadas pelo senador Vitorino Freire.
corretíssimo, galera. Sarney vai ser iniciado na política maranhense pelas mãos do senador Vitorino Freire, que vai ser o seu grande mentor político. E depois vira seu principal adversário também. Letra C, sua ampla atividade política foi favorecida pela sua oposição ao governo Eugênio de Barros, adversário político de Vitorino Freire, responsável direto pela trajetória inicial de José Sarney na política. Não, pessoal. José Sarney é inserido no grupo vitorinista durante a gestão do governador Eugênio de Barros, lembra da greve de 51? Governador Eugênio de Barros, que era do grupo de Vitorino Freire, que foi eleito com as fraudes eleitorais, com o aval do grande Vitorino Freire no Maranhão. Letra D, o grupo vitorinista apoiou José Sarney na eleição para concorrer com Eugênio de Barros. Gente, uma simples leitura do texto já nos permite inferir que José Sarney entra no grupo vitorinista como um aliado do governador Eugênio Barros. E letra E, a origem política de José Sarney foi favorecida pela oligarquia maranhense e que fazia oposição a Vitorino Freire e apoiava o grupo político de Eugênio Barros. Gente, o início da carreira política de José Sarney está ligada a Vitorino Freire, apoio a Vitorino Freire. Só posteriormente que vai acontecer uma ruptura, um rompimento político entre eles e eles vão se tornar grandes adversários políticos no Maranhão. Mas a princípio eles começam de mãos dadas aqui, ó. O surgimento de Sarney na política maranhense se dá pela condução do oligarca Vitorino Freire. Próxima questão, mais uma, pessoal. Sobre os principais fatos políticos no Maranhão durante a segunda metade do século XX, avalie os itens subsequentes. Primeiro item. O senador Vitorino Freire instalou um governo aberto a mudanças no âmbito político, conhecidas como vitorinismo. E aí, tá correto ou tá errado? Gente, Vitorino Freire, o que foi o vitorinismo? O vitorismo foi o período de domínio do senador Vitorino Freire na política maranhense. Entre 1945, 46 e 1965. É esse período que nós vamos ter a grande projeção política, o grande predomínio, como eu falei para vocês no início da aula. Vitorino Freire dava as cartas e jogava de mão ali na política maranhense. Tinha um grande comando, um grande controle da política maranhense naquele período. Esse é o chamado vitorinismo. Vitorinismo, predomínio político de Vitorino Freire no Maranhão. Gente, esse período foi marcado por fraudes eleitorais, mandonismo local, corrupção, violência contra as oposições. Então, quando ele fala que Vitorino Freire instalou um governo aberto a mudanças no cenário político, para com isso. Um governo extremamente oligarca, um governo marcado por corrupções, por fraudes eleitorais. Então tá errado. Errado. Um governo extremamente tradicional, do ponto de vista político, extremamente oligarca. Governo corrupto. José Sarney foi o primeiro governador do estado do Maranhão durante o período militar, iniciando um período denominado de Maranhão Renovado. Gente, o projeto de Sarney, ao chegar ao governo do estado,
ao ser eleito em 1965, ao assumir o governo do estado no ano seguinte, era Maranhão Novo. José Sarney se apresentando como o grande libertador do Maranhão. O seu plano de governo era chamado de Maranhão Novo e não Maranhão Renovado. Perfeito? Daí então tá errado. O projeto Maranhão Novo, agora sim, Maranhão Novo era o nome do projeto. O projeto Maranhão Novo foi fruto de uma aliança entre o Executivo Nacional e o Estadual. Executivo Nacional, Presidente da República. Presidente da República era o Castelo Branco. E o estadual, o governador José Sarney. Lembra que ele foi eleito com o apoio do governo militar, afinal de contas, José Sarney fez parte também da UDN e depois fez parte da Arena. Vamos lá. O primeiro precisava garantir a continuidade do poder dos militares, governo federal. O segundo, governo estadual, aproveitar a situação para garantir o controle do Estado e projetar-se na política do país. Verdadeiro. Sarney acaba se projetando na política nacional. Tanto é que depois de ser governador, ele foi senador por várias legislaturas. Não se esqueça também, Sarney foi presidente da República entre 1985 e 1990. Outro alicerce da política de Sarney foram os meios de comunicação de massa no Maranhão, que garantiram ao político o apoio popular e dos grupos intelectuais do Estado. Correto também, pessoal. O grande instrumento de manipulação, instrumento para garantir popularidade ao governo Sarney, são os meios de comunicação de massa que a família Sarney possui. Os meios de comunicação, emissoras de rádio, televisão, jornais, serviram para fazer essa propaganda positiva de apoio ao governo estadual. Tanto é que formou-se um grande grupo político que predominou no Maranhão durante mais de 50 anos. Beleza? Então tá correto aí, alicerce da política de Sarney, os meios de comunicação de massa para conseguir apoio popular e também apoio dos grupos intelectuais do estado do Maranhão. Aê, pessoal! Chegamos então na reta final da nossa aula. Legal, aprendemos as principais características da política do Maranhão na segunda metade do século XX. Então aí um grande abraço para você que chegou até a nossa reta final da nossa aula e você que está aí, ó, só pensando naquilo, só pensa naquilo. Naquilo o quê? Na sua aprovação, na sua prova que está chegando aí. Um grande abraço a todos e continuem estudando no LAC Concursos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor LAC, aqui da LAC Concursos. Inicialmente, eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos, nós disponibilizamos integralmente, tá? Integralmente o nosso curso de História do Maranhão, a História do Maranhão para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, esse link você vai ser direcionado para o site LAC Concursos e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da LAC e lá na via plataforma da LAC você vai ter direito ao material de apoio e claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90, é isso mesmo, R$ 9,90 é um valor simbólico que nós estamos cobrando do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da LAC, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique LAC.